Um bom lugar para encontrar Copacabana. Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós vamos relembrar Paraíso Tropical. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Paraíso Tropical foi uma trama das 21 horas exibida pela Rede Globo entre os dias 5 de março a 29 de setembro de 2007, com um total de 179 capítulos. Foi escrita por Gilberto Braga, com Ricardo Linhares e dirigida por Denis Carvalho e José Luiz Villamarim. A novela tem como trama central a história das gêmeas Paula e Thaís, ambas vividas por Alessandra Negrini, que têm personalidades opostas. No início da história, uma não sabe da existência da outra. Com o desenrolar da narrativa, Paula, que mora na Bahia, muda-se para o Rio de Janeiro, mais precisamente para o bairro de Copacabana, e descobre a existência de Thaís. A primeira reação é de felicidade, mas aos poucos, Paula percebe que a irmã é uma mulher ardilosa e mau caráter, capaz de prejudicá-la para se dar bem na vida. Nos primeiros capítulos de Paraíso Tropical, a ação se divide em duas cidades diferentes, o Rio de Janeiro e a fictícia Marapuã, na Bahia. É no Nordeste que começa a história de amor de Paula e Daniel Fábio Assunção, por quem ela luta ao longo de toda a trama. Daniel é diretor executivo do Grupo Cavalcante, um dos mais fortes grupos do país, fundado e presidido pelo poderoso Antenor Cavalcante, vivido por Tony Ramos. Daniel não desconfia que é alvo da inveja de Olavo Wagner Moura, sobrinho de Antenor e diretor financeiro do Grupo Cavalcante. Um homem sem caráter, ambicioso, capaz de tudo para alcançar o poder. Outra personagem-chave para o desenrolar da trama é a prostituta Bebel, que se envolve com Olavo. No início da trama, então, nós vemos que a Paula é criada, como filha pela Amélia, uma cafetina que mora no interior da Bahia, nessa cidade de Marapuã. E nesse bordel, tem a prostituta Bebel, feita pela Camila Pitanga, que acaba roubando a cena da novela, ao decorrer aí da trama. Mas a Paula, ela acaba descobrindo que a filha é adotiva, a sua mãe morre. E assim que a sua mãe falece, ela resolve ir pro Rio de Janeiro procurar as suas raízes. E lá ela encontra o seu avô Isidoro, feito pelo Otton Bastos. Descobre que tem um sobrinho e conhece essa sua irmã gêmea idêntica. Mas o encontro demora um pouquinho pra acontecer, Não é logo de cara, nos primeiros capítulos, não. O que acaba criando no telespectador uma expectativa por esse encontro, que é uma cena muito legal. A Paula já conheceu o Daniel, até então, os dois estão separados, tentando se reencontrar. Quando o Daniel reencontra a Paula, na verdade, é a Thaís. E aí começa ali um interesse da Thaís pelo Daniel, por ele ser um cara bem-sucedido financeiramente. Enfim, essa é a história ali das gêmeas. E claro que no decorrer da trama tem a troca de identidade, uma tenta matar a outra, é uma loucura. E aí tem vários outros personagens, de tramas paralelas, que eu já falei aqui, como a própria Bebel, que cresce demais na trama Camila Pitanga maravilhosa, se envolvendo com o Olavo, que é o grande inimigo, aí o grande vilão da história e grande inimigo do Daniel. Os dois formam um casal incrível que conquistou o público. E tem o Antenor Cavalcante, que tem um casamento, assim, dos sonhos perante a sociedade, a alta sociedade, com a sua mulher Ana Luísa, feita pela René de Vimont, que é uma mulher doce, sofisticada, super interessante, compreensiva. Os dois remoem aí um trauma, de terem perdido um filho adolescente aos 16 anos. Isso une o casal, porém o Antenor é meio cafajeste ali, é um homem todo poderoso, bastante rígido e até bem agressivo em vários momentos. E ele trai a sua esposa com a Fabiana, que é a sua secretária, feita pela Maria Fernanda Cândido. E aí temos uma cena clássica de Gilberto Braga na novela, que é quando é armado flagrante ali
para que a Ana Luísa pegue o Antenor na cama junto com sua amante. E essa cena a gente vê em várias tramas do Gilberto Braga e é sempre um deleite, né? A gente sabe no que vai dar, mas a gente sempre quer ver como que vai ser encenada esse momento da novela, e é mais um grande momento da trama de Paraíso Tropical. A Ana Luísa então acaba se separando do Antenor Cavalcante, descobrindo um novo amor nos braços de um homem mais jovem, que é o Lucas, feito pelo Rodrigo Veronese. E aí, livre do casamento e também da amante, né, porque a Fabiana vai embora humilhadíssima por ter sido descoberta daquela forma pela Ana Luísa, que até então era sua amiga, o Antenor acaba conhecendo a Lúcia, feita pela Glória Pires, que é uma mulher forte, determinada, batalhadora, que chega do Espírito Santo até o Rio de Janeiro para viver com os pais, com um filho saindo da adolescência ali, que quer descobrir quem é o seu pai, né? Descobrir a sua paternidade, já que a Lúcia o criou sozinha. E aí eles se envolvem, né? A Lúcia é uma mulher muito humana, com o Antenor Cavalcante, que é um cara mais rígido, um homem de negócios, né? Frio, calculista. Tem um embate muito bacana também entre os dois num primeiro encontro, mas depois explode uma paixão verdadeira que acaba redimindo toda essa personalidade dura, né, do Antenor. E essas são as tramas principais de Paraíso Tropical, que conquistou a todos nós, mas tem também outras tramas paralelas bem interessantes, como o núcleo do edifício Copa Mar, que é um dos núcleos que se destaca bastante na novela, e é um prédio de 2 blocos, com apartamentos de diversos tamanhos, que reúne famílias de classe média. Ali vivem personagens importantes da história, como o avô da Paula e da Thaís, né, que é o Isidoro, o casal homossexual Rodrigo, feito pelo Carlos Casagrande, e Tiago, vivido pelo Sérgio Abreu, e o malandro Belisário, feito pelo Hugo Carvana, que é o pai do Antenor Cavalcante, com quem ele tem uma péssima relação, embora seja sustentado pelas suas mesadas. O Belisário é casado com uma ex-vedete, que é a Virgínia, feita pela Ioná Magalhães, uma mulher muito bonita e sensual, apesar de já ser madura, né? A Virgínia, ela vive brigando com a Iracema, feita pela Daisy Lúcide, que é a síndica do Copa Mar. Enquanto a primeira é uma mulher exuberante, cheia de vida, a segunda é uma senhora reservada, viúva, que leva uma vida simples. E a grande motivação da Iracema, então, é ser a síndica do edifício onde ela mora, do Copa Mar, do qual cuida como se fosse um parente próximo. E com a ajuda do Boa Praça Pacífico, né, que é o porteiro do prédio vivido pelo Nildo Parente, a Iracema quer transformar o Copa Mar em uma referência da moral e dos bons costumes no bairro de Copacabana. A Virgínia, por sua vez, luta para afastar a Iracema do cargo e assumir o posto de síndica, chegando em determinado momento a ser eleita pelo condomínio para desempenhar essa função. Mas a Iracema logo recupera o seu posto, o qual exerce como ninguém, e as duas personagens, elas foram responsáveis por boa parte das cenas de humor da novela. Era muito divertido ver esse embate, né, entre a moral e os bons costumes, e uma mulher libertária, livre de preconceitos. E ali, naquele texto, né, daqueles personagens, daquelas duas personagens, a gente via, né, o preconceito estampado, né, nas falas da Iracema, rebatidos pela Virgínia. Era muito, muito legal. Também tinha um triângulo amoroso jovem bem interessante, feito pelo Gustavo Leão, que vivia o Matheus, o filho da Lúcia, né, da Glória Pires, com a Camila, feita pela Patrícia Werneck, e o Fred, vivido pelo Paulo Vilhena. Era muito legal esse triângulo amoroso, que acabou de uma maneira inesperada. A mocinha acabou ficando com quem a gente não imaginava. E a família da Camila também foi uma trama bem bacana. Era a Beth Goulart vivendo a Nelly, o Daniel Dantas fazendo o Heitor, e a Joana Machado, ou melhor, a Fernanda Machado vivendo a Joana. Então aquela família tinha conflitos muito bacanas, né? A Nelly era uma mulher muito ambiciosa, já o seu marido, que era gerente de compras do Hotel do Vivier, de propriedade do Antenor Cavalcante, era um cara mais simples, sem muita ambição, feliz com a vida que levava, quer dizer, feliz em termos, né? Porque ele vivia aquela vida, trabalhava ali naquele emprego para manter um padrão de vida que a mulher exigia, né? Mas o sonho dele era ser um chefe de cozinha, ele gostava muito de cozinhar. Então, em determinado momento, ele acaba saindo, né, do trabalho, né, do hotel, se demitindo, para realizar o seu grande sonho, que é abrir um restaurante. E isso acaba causando uma ruptura no casamento dele com a Nelly.
Então, tanto Daniel Dantas quanto a Beth Goulart estavam excelentes no papel. E a gente descobre que a Nelly, né, tão cheia de frescurinhas, de finuras e tal, tem um passado bem nebuloso, porque ela teve um caso com o Cafetão, que era o Jader, feito pelo Chico Dias, e que a filha mais velha do casal, Nelly e Heitor, na verdade, não é filha do Heitor, é filha desse Cafetão. Quando a Joana, que é uma mulher super centrada, descobre, ela despiroca de vez, fica completamente perturbada, porque ela acabou de levar um golpe do namorado mau caráter Humberto, vivido pelo Sérgio Maroni, e logo em seguida ela descobre que ela não é filha do homem que ela tanto ama, que ela é filha de um cafetão. Ela acaba se envolvendo no mundo da prostituição, tentando se prostituir, uma loucura. Então aquela família tão exemplar da alta sociedade carioca, né, tão bonita, acaba tendo uma rachadura muito grande mesmo, por causa de segredos do passado e tantas outras coisas. E é um núcleo bem bacana também de Paraíso Tropical. Agora nós vamos às curiosidades da trama. Os capítulos iniciais de Paraíso Tropical foram gravados na Bahia e em Pernambuco, no Nordeste. As cenas foram rodadas nas cidades de Itacaré, Porto de Galinhas, Porto Seguro, Arraial da Ajuda e Ilhéus. O papel das gêmeas Paula e Thaís foi escrito especialmente para a atriz Cláudia Abreu, que já tinha aceitado o convite para viver as personagens quando descobriu que estava grávida do segundo filho. Gilberto Braga já tinha escrito 5 capítulos da novela quando Cláudia entrou em contato dizendo que não poderia mais fazer a trama. O Gilberto, que criou a trama central de Paraíso Tropical pensando na Cláudia Abreu, deu algumas declarações sobre a desistência da atriz. Ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, ele declarou, abre aspas, como eu tinha combinado de não fazer essa novela com a Malu Mader, achei melhor a Cacau fazer as duas, a mocinha e a vilã. Eu nunca tinha escrito gêmeas e achei que ela faria muito bem. Eu queria basicamente a Vitória, heroína de Belíssima do Silvio de Abreu, que sabe escrever heroínas muito bem, e a Laura de Celebridade. A ideia era simplesmente botar a Vitória contra a Laura. Foi um choque não poder contar com a Cláudia Abreu, fecha aspas. E sobre a substituição da Cláudia por outra atriz, ele falou o seguinte, abre aspas. A primeira atriz que me ocorreu foi a Letícia Sabatella, mas ela estava fazendo uma novela do Manuel Carlos, Páginas da Vida. Foi uma confusão danada até escalarmos a Alessandra Negrini. Ricardo Linhares havia trabalhado com a Alessandra numa novela, Meu Bem Querer, e sugeriu o nome dela. É uma atriz extremamente competente, mas não é a minha praia, porque não é uma atriz naturalista, mas fez muito bem as gêmeas, fecha aspas. E para o livro A Seguir Cenas do Próximo Capítulo, o Gilberto confidenciou, abre aspas, a Alessandra Negrini é competente, mas não tem o carisma da Cacau, fecha aspas. E vamos combinar, né, gente? Ele estava coberto de razão. A Alessandra é maravilhosa, linda, sensual, mas combina muito bem com personagens más. Esse papel cai como uma luva para ela. Ela tem pouquíssimo carisma, apesar de muito talentosa. Tanto que, em Paraíso Tropical, ela chamou muito mais atenção e se destacou muito mais como a vilã Thaís Grimaldi do que como a mocinha Paula, que ficou um pouco apagada assim. E demonstrou pouca química com o Daniel, feito pelo Fábio Assunção. Ainda nessa área da substituição de atores, a atriz Joana Fon, que estava escalada para viver Marion, chegou a gravar algumas cenas como a mãe do vilão Olavo. Mas devido a problemas de saúde, teve de se afastar da trama, e Vera Holtz acabou assumindo o seu papel. Paraíso Tropical chamou a atenção pelo ritmo ágil em que as tramas se desencadeavam. Em uma mesma semana, a ação tinha início, desenvolvimento e finalização. Segundo o próprio Gilberto Braga, é uma de suas novelas preferidas. No início da trama, a novela tinha um tom acinzentado, devido ao uso de um software que deixava a imagem um pouco granulada. O acabamento não agradou e acabou sendo deixado de lado, pois dava um ar pesado à novela. E segundo Gilberto Braga, foi então a sua novela mais autoral. O novelista afirmou que foi criado em Copacabana, em um edifício muito parecido com o Copa Mar. As primeiras semanas da novela não atenderam às expectativas de audiência para a emissora, o que levou Gilberto Braga a pedir que adiantassem o grupo de discussão. Segundo o próprio autor, uma das conclusões a que se chegou era que o casal principal não estava agradando ao público. O casal, formado por Bebel, Camila Pitanga e Olavo Wagner Moura, acabou então sendo o grande destaque da novela. A paixão da prostituta com o vilão da história acabou conquistando os telespectadores, que torceram para um final feliz para os dois bandidos. Curiosamente, a dupla de atores não foi a primeira opção
para os personagens. Gilberto queria Mariana Ximenes e Selton Mello nesses papéis. Bebel lançou mão de expressões que ganharam as ruas como categoria e cueca maneira. Categoria, ao invés do correto categoria, era quando ela queria se referir a um homem rico, bem-sucedido. E cueca maneira era para definir um homem bem cuidado. Categoria foi criação do ator Chico Dias, que vivia o cafetão Jader, com quem Camila Pitanga contracenava muito. E cueca maneira foi ideia do diretor Denis Carvalho. O Olavo, por sua vez, chamava Bebel de cachorra, uma expressão que a gente já conhecia da novela anterior do Gilberto, que era Celebridade, né? Onde a vilã Laura de Cláudia Abreu era mais conhecida como Laura Cachorra. Longe da TV há 30 anos, a atriz Daisy Lúcide voltou à TV como a ativa síndica do edifício Copa Mar. O último trabalho na TV havia sido a novela O Casarão, de 1976. E a atriz voltaria a fazer sucesso 3 anos depois de Paraíso Tropical, na pele da sórdida Valentina, de Passione, novela do Silvio de Abreu. A René de Vilmont também voltou a atuar em uma novela depois de um longo período afastada, exatamente 11 anos. A sua última trama tinha sido Explode Coração de Glória Pérez em 1996. Durante esse período, a atriz fez apenas uma participação especial em um episódio do seriado Mulher, em 1998. Inicialmente, ela faria apenas os primeiros 60 capítulos da trama, mas sua personagem, a doce e elegante Ana Luísa Cavalcante, fez tanto sucesso que a personagem saiu da história no capítulo 60, né? Pra se casar e viver o seu grande amor como Lucas, mas acaba voltando 1 ou 2 meses depois para ficar até o final da história. A personagem Mary Montilla, criada por Silvio de Abreu para a novela Belíssima de 2005, interpretada por Carmen Verônica, participou de um dos capítulos iniciais de Paraíso Tropical como amiga de Virgínia. Ela apareceu em cena para emprestar um vestido de festa à personagem de Ona Magalhães. A morte de Thaís não estava prevista na sinopse. Aconteceu devido à pouca audiência do início da novela. Eles decidiram por essa morte logo no início da trama, né, com a trama já em andamento, devido à baixa audiência da trama. E também para justificar a relação entre a Marion e os filhos Olavo e Ivan, feito pelo Bruno Galhaço, que não era uma relação bem vista pelas telespectadoras habituês de novelas. Segundo Gilberto Braga, né, o público médio de novelas não aceita a crueldade por parte de mãe com os filhos. Em Paraíso Tropical, Gilberto Braga criou o termo personal writer, que significa mais ou menos um escritor pessoal para cada personagem, já que vários atores tinham as suas cenas escritas por um roteirista específico da novela. O Sérgio Marques, por exemplo, escrevia muitas cenas para os personagens do Tony Ramos e do Daniel Dantas. A Ângela Carneiro fazia as cenas de Glória Pires. E o João Ximenes Braga exercitou o lado cínico do Gilberto Braga, escrevendo para os personagens de Vera Holtz e Wagner Moura. Como grande parte dos personagens circulava ou trabalhava no Hotel do Vivier, alguns atores tiveram aulas práticas de gastronomia e hotelaria para viver os seus personagens. Entre eles estavam Daniel Dantas, Bruno Galhaço, Alessandra Negrini e Sérgio Maroni. O Daniel Dantas, inclusive, teve ainda aulas de especialização em cozinha italiana. Uma das críticas a Paraíso Tropical se referiu ao casal gay da trama. Os autores foram acusados de criar um casal homoafetivo que não demonstrava nenhuma afetividade, nem intimidade. Rodrigo e Tiago, vividos por Carlos Casagrande e Sérgio Abreu, foram taxados de assexuados pelo público e pela mídia. E o Gilberto se defendeu sobre isso, dizendo o seguinte, abre aspas: o casal gay não tinha importância alguma na trama, era para acariciar a classe. Mas a classe é muito crítica, quer carinho, beijo na boca, fecha aspas. De qualquer forma, o autor se redimiu na sua novela seguinte, que foi Insensato Coração, onde ele criou todo um núcleo LGBT, abordando amplamente a questão homossexual. Para Denis Carvalho, um dos grandes desafios da novela foi a realização das cenas com as gêmeas Thaís e Paula, que exigiu um trabalho dobrado de Alessandra Negrini. Primeiramente era feito as cenas com a Alessandra Negrini como uma personagem, depois a gravação era interrompida para que a atriz se caracterizasse como a outra personagem. E a cena então era retomada após um intervalo de 40 minutos, que era o tempo que a Alessandra levava para se caracterizar
com uma e com outra personalidade. Isso incluía figurino, penteado, maquiagem. Então era feito meio que em tempo recorde, né? 40 minutos para essa caracterização toda é um tempo bem reduzido. E o acabamento das cenas era feito pela equipe de computação gráfica da novela. O Gilberto Braga ficou muito feliz com a atuação do Tony Ramos na novela, um ator que ele considera um dos melhores em atividade. O Tony, por sua vez, qualifica o seu trabalho em Paraíso Tropical como inesquecível e cita uma cena com o Fábio Assunção como uma das mais bonitas da trama. Na cena, o Antenor Cavalcante desabafa com o personagem Daniel após o término de seu casamento com Ana Luísa, conseguindo assim um dos tempos dramáticos mais belos que ele próprio disse já ter conseguido em cena. A gravação da cena crucial do último capítulo, na qual o Antenor descobre ser pai do personagem Ivan, foi cercada de muitos cuidados para evitar qualquer vazamento de informação antes de sua exibição. Os atores receberam o texto no dia da gravação e realmente aquela revelação foi uma grande surpresa, ninguém esperava, a mídia não noticiou, as revistas de fofoca sobre a novela não falou nada sobre isso. Nós tivemos um impacto muito grande enquanto telespectadores, né? E era uma coisa que também não estava prevista na sinopse original, foi pensada ali no decorrer da história e foi muito legal. Só ficou uma sensação assim de, poxa, que pena, né, que o personagem do Ivan, que era um cara que tentava viver de golpes, né, de pequenos golpes, ele não era tão vilão quanto o irmão Olavo, mas a gente podia verificar ali que a personalidade do Ivan era fruto do meio, né? Produto do meio em que ele foi criado pela mãe, que era uma mau caráter, o irmão também. E se ele tivesse tido essa oportunidade, essa chance de ter convivido com um pai bem-sucedido, talvez ele não fosse tão mau caráter quanto ele era. Então, eu achei muito legal essa revelação ali no último capítulo, né? E ficou aquele gosto de que eu acho que foi a mesma sensação que o próprio personagem deve ter sentido, né? Poxa vida, eu não pude viver isso e nós, telespectadores, também não podemos acompanhar, porque aí seria uma outra novela, né, gente? Mas eu achei muito bacana essa ideia do Ivan ser filho do Antenor Cavalcante no final da história. Assim como em quase todas as novelas do Gilberto Braga, Paraíso Tropical contou com diversas participações especiais de celebridades da vida real, como o jogador de vôlei Tandy, a socialite Narcisa Tamborindeg, a travesti Rogéria, que fazia um personagem até grande na história, né? Ela ia e vinha, mas foi uma participação grande. O jornalista Nelson Mota, os cantores Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, Sandy, Júnior, Paula Toller, Simone, Ivete Sangalo, Martinalha, Milton Nascimento e os músicos do Jobim Trio. Paraíso Tropical ganhou muitos prêmios naquele ano de 2007, foi o grande vencedor da 10ª edição do Prêmio Contigo, ganhando 7 das 13 categorias. O destaque, ou melhor, os destaques da premiação foram os atores Camila Pitanga e Wagner Moura. E além dos prêmios de melhor atriz e melhor ator, os dois foram escolhidos do público na categoria Melhor Par Romântico. A novela venceu ainda nas seguintes categorias: Melhor Novela, Melhor Autor e Melhor Direção para Denis Carvalho e José Luiz Vilamarim. Também Melhor Ator Coadjuvante para Chico Dias. Paraíso Tropical também recebeu o prêmio de Melhor Novela oferecido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. A APCA homenageou os atores Camila Pitanga e Wagner Moura, que também ganharam pela APCA os prêmios de Melhor Atriz e Melhor Ator, respectivamente. Na reapresentação do último capítulo da novela, apresentado no sábado 29/9/2007, foram inseridas cenas inéditas que constavam no roteiro original do último capítulo, mas que não foram exibidas na cena que foi ao ar, ou melhor, no capítulo que foi ao ar na sexta-feira, né? O último capítulo inédito. E eram cenas que definiam melhor o destino de alguns personagens da novela. Então quem assistiu o último capítulo na sexta e ficou sentindo falta de alguma coisa, se assistiu no sábado, já ficou um pouquinho mais satisfeito com alguns desfechos. O primeiro título pensado para a novela foi Copacabana, e Paraíso Tropical, que foi inteiramente gravada em HDTV, nunca foi reprisada. Então fica aí, né, a expectativa pro Viva apresentar, porque essa novela é a cara do Viva, lá pro finalzinho da noite, no horário das 11h45. E aí, em seguida, a gente já sabe que vai pro Globoplay. É uma ótima novela que hoje, dia 5 de março de 2021, completa 14 anos de sua estreia. E eu espero que vocês tenham gostado desse especial, até porque foi escolhido por vocês lá na enquete, né?
uma enquete que eu fiz entre Paraíso Tropical e Amor Eterno Amor, que é uma trama da Elizabeth Jean, que hoje também completa 9 anos de estreia. Eu queria muito falar dessa trama, mas vou esperar para quando ela fizer 10 anos de estreia no ano que vem, pra gente relembrar. E hoje foi isso. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha, comenta, engaja bastante esse vídeo pro nosso canalzinho crescer. E me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!